Jonas 2, versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Até aí a leitura da palavra. Eu tenho um sobrinho de 1 ano e meio. E eu sei que todo mundo fala que as suas crianças são as mais fofas que existem, mas o meu sobrinho é o mais fofo que existe, sinceramente, irmão. Eu fico observando os pais deles ensinarem para eles, né, como interagir com o mundo, cada palavra, como falar, pacientemente, né? Filho, fala abacaxi, e ele fala abacati, né? Muito bonitinho. E Deus é nosso Pai. E nós somos como bebezinhos lidando com a vida. Ele nos ensina pacientemente, ele nos ensina a agir, ele nos ensina a falar, até que palavras falar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus é tão paciente que ele nos dá até as palavras de uma oração para que a gente repita. E com o tempo a gente até consegue criar as nossas próprias orações, improvisar. Jonas, aqui nesse texto, compôs a sua própria oração. O Senhor inspirou Jonas a escrever essa oração para que nós aprendêssemos com ela. Jonas estava em apuros, ele tinha desobedecido a seu pai e agora ele estava lidando com as consequências da sua desobediência. O livro de Jonas começa com uma ordem divina. Jonas vai pregar para Nínive. Mas Jonas queria escolher para quem pregar, ele não queria pregar para Nínive. Ele não queria ir para aquela cidade maligna, ele não queria que aqueles pecadores tivessem chance de se arrepender, ele não queria pregar o perdão para eles. Então Jonas resolve desobedecer a Deus. A sua desobediência tem um alto custo para ele. Ele primeiro paga o custo da tolice de cometer essa impulsividade de sair correndo, fugindo de barco para Tarsis. Ele paga o custo de se isolar do seu Deus, fugindo da presença de Deus, fugindo de Israel, fugindo do templo. E, eventualmente, o Senhor alcançou Jonas, porque a presença do Senhor está em toda a terra, e o Senhor alcança Jonas, e ele tem que pagar o custo da disciplina de Deus, o custo da ira divina. Ela chega na forma de tempestade. E quando Jonas percebe a besteira que ele fez, ele não se responsabiliza por tudo de uma forma piedosa, como um crente maduro faria. Não, ele evita ao máximo orar ao seu Deus, ele evita ao máximo confessar ao seu Deus. E, eventualmente, quando ele fica ali entre a misericórdia divina e a ira divina, ele percebe que ele tem que ou clamar a misericórdia divina para se salvar, ou ele vai ter que encarar a ira divina nas águas do mar. Ele escolhe encarar a ira divina em nome dos seus pecados. Mas Deus tinha outros planos para Jonas. Embora Jonas tenha tentado se matar, Jonas enviou um peixe. O peixe engoliu a Jonas e o salvou. O peixe foi um livramento para Jonas. Jonas ia se afogar, mas o peixe o salvou. E dentro desse peixe, Jonas finalmente percebe que era inútil lutar contra Deus. Era inútil lutar contra o seu pai. Finalmente, Jonas se apega à misericórdia de Deus. E aí, Jonas compõe um salmo. Muitos estudiosos têm percebido que a oração de Jonas, nesse texto, tem a forma, tem o estilo
e tem a linguagem de um salmo. Um salmo de gratidão individual é o tipo de salmo. Tem vários deles no Saltério. Ele começa com uma petição inicial, um resumo do seu pedido. Ele faz uma revisão da crise que ele enfrentou. Ele faz uma revisão da libertação que ele recebeu. E ele louva ao Senhor pela sua libertação. Provavelmente Jonas não versificou e estruturou esse salmo ali na barriga do peixe, no calor do momento. É mais razoável pensar que ele, depois que chegou à terra, ele expressou a oração que ele fez antes, a oração de agradecimento, ele expressou ela em poesia, em salmo, e escreveu para nós. Isso não é nada absurdo, porque os salmos eram parte da vida dos israelitas. Os israelitas cantavam e oravam os salmos ali na adoração comunitária sempre. Eles sabiam de cor. É como eu e você sabemos, aclame ao Senhor, eu te busco, e sabe de cor, cantar de olho fechado, nem precisa da transparência aí do data show. Jonas sabia os salmos. Ele sabia a linguagem dos salmos. Ele tinha sido moldado pela palavra. E aí ele tinha essa possibilidade de simplesmente compor o próprio salmo. Os salmos foram feitos para serem usados. Deus é um Pai tão presente que ensina o seu povo a falar. Ele ensina cada palavra. É como a oração do Pai Nosso. O Pai nos ensina, através dos salmos, como falar com Ele, como expressar os nossos sentimentos, como falar quando nós estamos irados, como falar quando nós estamos tristes, como orar, como lidar, como interagir com o mundo à nossa volta. Os salmos fazem isso. E o salmo de hoje, o salmo de Jonas, tem uma estrutura de revisão, como eu falei. Jonas revisita a sua crise, revisita a sua libertação e louva ao Senhor pela libertação no final. Nós precisamos aprender essa lição, a lição que Jonas está ensinando com esse salmo aqui. Nós precisamos aprender a revisitar a nossa história, assim como Jonas revisitou a dele. Eu te convido a revisitar a sua história através das Escrituras hoje. Em primeiro lugar, revisite sua história expressando. Versículo 2. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Jonas expressa para o Senhor a sua sensação de estar vivendo o completo fracasso. Ele tinha ido até o fim para tentar impor a vontade dele para Deus, mas Deus não abriu mão da sua soberania. Deus não deu um pouquinho de controle para Jonas, pelo menos por um tempinho, né? Deus não fez isso. E agora, afundando no mar, ali, prestes a morrer, prestes a ser afogado, ele percebia que essa história de lutar contra a vontade de Deus só fazia mal para ele. Não estava dando certo. Jonas tinha causado toda essa angústia a si mesmo. Ele tinha pecado contra Deus vez após vez. Cada passo que Jonas dá é pior, por exemplo, do que os gentios do barco. Os gentios superam ele em cada passo. Jonas peca vez após vez contra Deus. E a disciplina e o julgamento de Deus eram as consequências das suas próprias escolhas. Jonas sabia que era o Senhor quem o punia. Ele sentia o peso do seu pecado, o peso de estar longe de Deus. Jonas 2, versículo 4. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Jonas sentia-se lançado para longe do seu Deus. Mas a gente se pergunta, mas não foi Jonas que fugiu para longe de Deus? Não foi Jonas quem voluntariamente fugiu do templo? Foi para longe de Israel? Sim, mas aqueles que desobedecem ao Senhor e querem fugir, recebem a justa pena de Deus quando Deus permite que eles façam isso. Deus permite que eles fujam. Deus permite que eles se distanciem e esse é o próprio julgamento de Deus para eles. Romanos 1, 24 diz isso. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. Deus os entregou. Jonas sentia-se rejeitado por Deus, longe de Deus. Não só isso, ele sentia-se incapaz de se libertar da angústia que o afligia. O versículo 5 de Jonas, capítulo 2, continua assim. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. A linguagem que Jonas está usando aqui traz à mente um exército que
que está o cercando e o aprisionando. Jonas era o prisioneiro das águas, mas das algas também, não falei errado não. Ele era como se o que está à volta dele ali fossem os soldados. E ele era um prisioneiro ali, cercado por tudo aquilo. Ele estava preso no mais profundo possível dos mares. Ele estava no fundo do abismo, no fundamento dos montes, ou seja, no mais profundo da terra, onde os montes começam, onde a gente nem consegue ver, né? Embaixo lá dos montes, a raiz dos montes. Jonas tinha chegado ao fundo do poço. O autor descreve desde o primeiro capítulo, lá do começo, ele descreve Jonas descendo. Primeiro Jonas desce para Jope. Depois Jonas desce para o fundo do barco, para o porão do barco. Depois Jonas desce para o fundo do mar. E ele continua descendo até chegar no Sheol, que é o mundo dos mortos. Os antigos descreviam o Sheol como se fosse uma cidade com ferrolhos, trancas, né, portões, muros. E ninguém que entrava nessa cidade do mundo dos mortos, essa cidade dos mortos, conseguia sair. Jonas se descreve aprisionado no mundo dos mortos, sem qualquer escapatória. Jonas derrama sua alma para Deus. Irmãos, nós precisamos derramar a nossa alma diante de Deus. Nós precisamos aprender a expressar aquilo que nós estamos passando diante de Deus. Expressar os nossos sentimentos, como nós nos sentimos, o que nós estamos pensando, o que nós desejamos. Nós precisamos aprender a dizer tudo isso para Deus. Deus nos convida a fazer isso através dos salmos. Conte para Ele como você se sente. Você se sente pesado pelo seu pecado? Deus te convida a dizer para Ele: eu pequei contra Ti, Senhor. Senhor, eu causei tudo isso, eu sou culpado. Jonas não se exime da culpa dele nessa oração. Ele está totalmente consciente do seu erro. Mas você pode se sentir irado porque pecaram contra você. Então Deus te convida a dizer para ele: Senhor, pecaram contra mim. Os salmos fazem isso também. Senhor, estão sendo injustos comigo. Olha o que estão fazendo comigo. Algumas pessoas têm que aprender a parar de se vitimizar em relação à sua história, e outras pessoas têm que aprender a parar de se culpar pelo que aconteceu com elas. Deus não quer que você finja que você não tem pecado, que você não é culpado pelo seu pecado, mas Ele também não quer que você se culpe pelo pecado de outra pessoa. Você precisa reagir corretamente a cada situação e reconhecer como a sua reação foi impura em cada situação, mas você não precisa se culpar pelo que fizeram com você, se sentir culpado pelas atrocidades que cometeram contra você. Seja o que for, você precisa expressar isso em oração. Deus te convida a fazer isso. Expresse a sua história, o que você passou para Deus. Conte para Ele como você se sentiu. O nosso Senhor Jesus derramou seu coração diante de Deus inúmeras vezes. Na cruz, quando Ele estava prestes a realmente ir para o mundo dos mortos, não só chegar pertinho, Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Essas são as primeiras palavras do Salmo 22. Siga o exemplo do mestre, do nosso mestre. Aprenda as palavras dos salmos. Use os salmos para derramar o seu coração diante do Pai. Lembre de tudo que aconteceu com você até aqui e expressa ao Senhor aquilo que o incomoda. Revisite a sua história expressando ela, em primeiro lugar. Em segundo lugar, revisite a sua história a reinterpretando. Versículo 3 do capítulo 2. Versículo 3, Jonas diz: Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas começa a reinterpretar a sua história de acordo com a soberania de Deus. Corretamente, Jonas sabia que era Deus quem atuava nas circunstâncias que o angustiavam. Foram os marinheiros que lançaram Jonas na água. Mas era Deus quem estava no controle. Era Deus quem estava efetuando seu julgamento. É verdade que nós tomamos decisões e nós somos responsáveis por essas decisões, mas ao mesmo tempo é verdade que Deus é soberano sobre todas as nossas decisões. Isso é um paradoxo, é uma tensão, é um mistério que nós não conseguimos explicar, mas que a Bíblia sustenta e a Bíblia afirma, e nós precisamos afirmar também, crer nisso e entender a nossa vida a partir disso.
Nós somos responsáveis, mas Deus é soberano. Deus está no controle. E Jonas aqui estava reconhecendo o lado da soberania de Deus das coisas. É tanto verdade que os marinheiros lançaram Jonas no profundo dos mares, quanto é verdade que Deus lançou Jonas no profundo dos mares. Ele sabia que era o Senhor quem o angustiava. Além disso, Deus sempre esteve ao lado dele. No versículo 7 de Jonas 2, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas fez a sua oração quando desfalecia a sua alma. E o verbo aqui hebraico traduzido traz uma ideia de uma consciência se esvaindo, o que é muito literal no contexto. Jonas quase se afogando, quase que apagando. E aí, nesse momento, ele grita, né? E deve ter sido mais como um sussurro ali na mente dele, pedindo socorro ao Senhor. E Deus estava logo ao lado dele, pronto para o ajudar, pronto para o socorrer, no momento que ele pediu ajuda, no momento que ele orou ao seu Deus, no momento que ele pediu perdão. Prestes a morrer, ele solta uma oração. Eu não imagino que tenham sido palavras faladas, né? Estava na água, não fez um discurso, mas Deus estava lá ao lado dele. Deus sabia o que ele estava passando e ele pediu socorro ao Senhor, o Senhor o socorreu. Irmãos, Deus está presente na sua história, sempre esteve presente. Ele está tão presente que Ele está trabalhando em você em cada circunstância que Ele permitiu na sua vida. Às vezes nós sofremos e perguntamos, onde é que está Deus? Ele está exatamente ao seu lado. Ele está trabalhando em você através daquilo que você está passando. A mão de Deus soberana está ajustando, ordenando tudo que está acontecendo com você para o seu bem. A gente cantou na música hoje, né? Tu sabes, como é que é? Que tudo coopera. Isso. Tu sabes que tudo coopera para o meu bem. Eu sei o versículo, é uma música que eu estou esquecendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma das coisas mais difíceis de falar nos dias difíceis. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até os sofrimentos, os momentos que a gente está abalado, os momentos que a gente não entende o que a gente está passando. Mesmo assim, Deus te convida pela fé a falar que tudo o que está acontecendo é para o meu bem. Tudo o que está acontecendo é para o meu bem. Deus está no controle, Deus está construindo o caráter de Cristo em nós, através de tudo que acontece conosco. Jonas é um caso tremendo disso. Ele chegou até a tentar se matar em nome dos seus pecados, mas Deus pegou todos os seus erros, todos os erros de Jonas, e ensinou Jonas através dos seus erros. E lá no fundo do mar, Deus soberanamente deixou Jonas mais parecido com Cristo. Deus cuida de nós através até dos nossos sofrimentos. Ele não está só trabalhando em você, mas Ele está do seu lado e Ele está sofrendo com você. Ele se entristece com aquilo que acontece com você. A maior prova disso é Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, Ele sofreu conosco, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Hebreus 4. Ele sofreu também para que pudesse consolar você. Ele sofreu com você e Ele sofre com você a cada sofrimento que você está passando, a cada momento da sua história. Irmão, reinterprete a sua história. Deus sempre esteve nela. Olhe para o passado e enxergue. Deus sempre esteve no controle. Deus sempre esteve guiando os seus dias. Ele escreveu os dias bons e Ele escreveu os dias maus. Revisite a sua história, primeiro a expressando para Deus, depois a reinterpretando. Em terceiro lugar, revisite a sua história agradecendo. Versículo 8 de Jonas. Jonas 2, versículo 8 e 9. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas tinha acabado de ver o quão inúteis os ídolos eram. Os marinheiros oravam para os seus deuses,
mas não tiveram resposta nenhuma, né? Só Deus pode salvar. E assim Jonas ora com gratidão e ora com a firme resolução de se reconciliar com Deus. Tudo que Jonas diz nessa oração é para agradecer ao seu Deus e para se reconciliar com seu pai. A principal característica dessa oração é gratidão. Para mim, um dos maiores choques desse texto foi perceber onde Jonas estava realmente quando ele fez a oração de gratidão dele. Ele estava dentro do peixe ainda. Jonas estava na barriga do peixe e sim, ele tinha sido liberto do afogamento. Mas quem é que agradeceria por estar preso nas entranhas de um peixe? Eu cresci ouvindo a história de Jonas e quando eu acho que Star Wars entrou no meu imaginário, no Império Contra-Ataque, eles entram dentro de um bicho, numa minhoca do espaço. Aí lá tem espaço para eles pousarem a nave, eles saem, andam, atira aqui, atira ali, volta para a nave. Eu acho que eu imaginava o peixe de Jonas mais ou menos assim, sabe? Jonas lá dentro, um espaço amplo, escuro, Jonas com uma fogueirinha ali no meio, repensando a vida dele. Mas não foi assim, né? Jonas ali, altamente desconfortável, preso ali no meio das entranhas do peixe. Ele conseguiu agradecer a Deus. Ele provavelmente nem conseguia dizer as orações dele em voz alta ali. Mesmo assim, Jonas orou agradecido pela sua salvação. Na verdade, o maior livramento já tinha acontecido. E eu não estou falando nem do quase afogamento de Jonas. O maior livramento da vida de Jonas foi a sua reconciliação com Deus. Jonas precisou de tudo o que tinha acontecido para ele finalmente perceber as suas falhas, para ele finalmente perceber a que ponto ele tinha chegado, para aceitar que Deus o salvasse. Ele precisou de tudo aquilo. E só quando Jonas se apegou a Deus, a libertação da sua alma foi possível. E em seguida a libertação da sua alma foi completada com a libertação do seu corpo, que foi para a terra, né? O peixe o vomitou. E agradecido, então, Jonas se compromete com a santidade. Existe um debate aqui sobre qual seria o voto que Jonas fez, que ele fala, né? Cumprirei meu voto. Mas o texto não deixa claro, justamente porque isso não é o mais importante aqui. Qual que era o voto? O importante é a resolução de Jonas em pagar aquilo que ele devia. A resolução dele em prestar sacrifícios a Deus. A oração de gratidão se desenvolveu em um compromisso de santidade para com Deus. Irmãos, alguns livramentos não são tão óbvios assim. Às vezes Deus nos retira de uma situação ruim e nos coloca numa desconfortável. E nós precisamos aprender a agradecer, mesmo desconfortáveis. Nós precisamos aprender a agradecer, mesmo que estejamos ainda lá dentro da barriga do peixe. Nós precisamos aprender a agradecer nossas verdadeiras bênçãos. Aquilo que nós realmente temos, que é valoroso, que tem valor. A maior bênção da sua vida é o seu relacionamento com Jesus. Quando você entende que a sua história foi usada por Deus para o seu crescimento, você consegue agradecer pela sua história. O Senhor escreveu todos os dias da sua vida, todos os dias bons, os dias maus. Se você conseguir enxergar o valor da sua história na construção do seu relacionamento com Jesus, aí você vai conseguir agradecer por ela. Agradeça porque Deus te ensinou com cada um desses dias um pouco mais sobre quem é Jesus. Se você conseguir enxergar o valor da sua história na construção do seu relacionamento com Jesus, você vai conseguir agradecer por toda a sua história. Agradeça também porque Deus te capacitou, por meio da sua história, a consolar os seus irmãos. 1 Coríntios 1, abra aí comigo, 1 Coríntios capítulo 1. Eu falei errado, 2 Coríntios, capítulo 1. Segundo Coríntios capítulo 1, versículo 4. Através das nossas feridas e do conforto que Deus nos dá, Ele nos capacita a consolar os nossos irmãos. Versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação,
para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus está com você no seu sofrimento. Ele está te consolando, está te ensinando. Ele está com você através da sua palavra, da sua escritura. Ele está te capacitando para que você possa brilhar a luz de Cristo na vida de outras pessoas. Para que você possa consolar outras pessoas. Para que você possa passar a sabedoria da sua história para outras pessoas. Por isso, revisite a sua história agradecendo a sua história. Agradecendo todos os dias que o Senhor escreveu para você. Ele é mais sábio do que nós. Ele nos ama incondicionalmente, Ele nos ama totalmente. Ele tem Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele, que é onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas, escreveu os nossos dias assim, do jeito que aconteceu. E nós temos que agradecer por essa história. Nós temos que expressar aquilo que sentimos em relação a ela. Pode ser um sentimento de revolta, é verdade. Um sentimento, você pode se sentir irado por causa da sua história. Você tem que expressar isso para Deus. Você tem que reinterpretar a sua história. Chegar Deus em cada ponto dela. Perceber que Deus estava no controle e que Deus estava lá com você. Sofrendo com você e te ensinando através de cada sofrimento, de cada coisa que você passou. Também das boas. E você tem, por último, agradecer a Ele. Agradecer a Deus por causa da sua história, pelo que você passou. Até o nosso sofrimento, no final, tem um valor diferente do sofrimento do mundo, por causa dos sofrimentos de Cristo. O Senhor Jesus sofreu muito mais do que Jonas. Jonas sofreu por sua própria culpa. Jesus sofreu pela nossa culpa. Jonas passou 3 dias e 3 noites pertinho lá do mundo dos mortos. Mas Jesus passou 3 dias e 3 noites no mundo dos mortos. Ele fez isso para que você conseguisse enxergar o verdadeiro valor da sua história. Paulo continua lá em 2 Coríntios capítulo 1, já no versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Por causa de Jesus, nós podemos expressar, reinterpretar e agradecer a nossa história. Mas uma voz de verdadeiro agradecimento sempre dá origem a uma voz de verdadeiro compromisso, de resolução pela santidade. Quando o agradecimento é santo, ele gera um compromisso igualmente santo. Você agradece pelo livramento e se compromete com toda a resolução possível a louvar a Deus e a ficar longe do pecado. Que nós permaneçamos esperançosos, mesmo diante das dificuldades presentes, porque virá o dia em que o Senhor Jesus vai voltar. Nesse dia, toda a nossa história vai fazer sentido, mesmo aquilo que a gente não entendeu ainda. Ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Não haverá luto, não haverá pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Vamos orar. Pai, agradecemos a Ti, porque o Senhor é soberano e porque o Senhor escreveu todos os dias da nossa vida. Agradecemos a Ti porque o Senhor tem nos ensinado através dos nossos dias. O Senhor tem nos aproximado de Ti através dos nossos dias. Porque o Senhor tem nos consolado. Porque o Senhor veio a esse mundo, sofreu, teve a sua própria história. E porque a sua história faz a nossa história fazer sentido. Porque a sua história nos possibilita Te louvar, Te agradecer, mesmo diante dos maiores sofrimentos, de tudo que possa ter acontecido com cada um de nós. Te agradecemos por tudo isso e Te pedimos que os próximos dias nós vivamos com resolução, que nós queiramos ficar longe do pecado com o nosso coração sinceramente voltado para Ti. Que nós realmente desejemos Te louvar, Te adorar e estar perto de Ti a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.